Abrir o centro cria imediatamente possibilidades dinâmicas, pressionando a estrutura de peões das pretas e exigindo uma resposta. Criando uma sólida cadeia de peões, as pretas se preparam para desafiar o peão central das brancas e potencialmente abrir linhas mais tarde. Afirmando o domínio central, D4 imediatamente disputa espaço e se prepara para avanços de peões. Desafiar o centro diretamente configura uma batalha de peões dinâmica. Abrir o centro com a troca de peões concede liberdade para que suas peças se desenvolvam ativamente. Recuperar o centro com o peão estabelece simetria e abre uma diagonal vital para sua rainha. Desafiar a cadeia de peões abre imediatamente linhas para pressão na ala da dama. Desenvolver o cavalo agora garante uma reivindicação no centro, desafiando o ambicioso impulso do peão branco e abrindo linhas para suas outras peças. Este movimento disputa corajosamente o espaço central, preparando-se para desenvolver o bispo e potencialmente olhar para a ala de rei. Solidificando o centro e preparando o desenvolvimento, esta manobra cede suavemente o espaço central para uma estrutura de peões robusta. O desenvolvimento de um cavalo reforça eficientemente a estrutura central de peões e prepara o roque. O desenvolvimento do bispo harmoniza-se com a estrutura de peões, preparando-se para o roque e solidificando a influência central. Desenvolvendo o bispo para pressionar o cavalo, este movimento visa perturbar a estrutura de peões das pretas e controlar as casas centrais. Proteger seu monarca é fundamental agora, preparando-se para os próximos avanços de peões e possíveis conflitos centrais. Prender o cavalo abre possibilidades para atacar a estrutura de peões da ala da dama. Desenvolver o cavalo para C6 solidifica a presença central das pretas e prepara-se para contestar a casa D4, um campo de batalha crucial nesta variação. Empurrar o peão para frente agora isola o cavalo preto e ocupa espaço, criando potenciais fraquezas para o oponente. Uma centralização ousada, desafiando a estrutura central de peões brancos e preparando a atividade das peças. Simplificar a estrutura de peões elimina alguma confusão posicional e prepara para uma torre mais ativa na coluna D aberta. Recuperar o peão com a rainha restabelece o equilíbrio material e prepara-se para disputar o espaço central. Desenvolver o bispo para uma casa mais ativa prepara o roque e apoia possíveis avanços do peão central. Desenvolver o bispo para esta diagonal o prepara para o potencial apoio ou pressão da rainha ao longo daquela longa linha aberta. Este movimento prepara a expansão na ala da dama, potencialmente abrindo linhas para futuros avanços de peões e controlando mais espaço. Empurrar o peão F corajosamente abre linhas, potencialmente libertando o rei, mas arriscando uma estrutura enfraquecida para o monarca. Garantindo a presença central da ala da dama, esta manobra do bispo visa perturbar a estrutura de peões das pretas e potencialmente criar oportunidades de ataque. Ativar o cavalo para a ala de rei cria pressão imediata e força as brancas a reconsiderar sua estrutura de peões e desenvolvimento de peças. Quebrar a estrutura de peões das pretas abre linhas, embora também dê ao seu rei casas mais seguras. Este sacrifício de cavalo desfaz a estrutura de peões das brancas, potencialmente abrindo linhas em direção ao seu rei. Recapturar o cavalo com a dama unifica os peões da ala da dama e prepara para quebras de peões, mas abre linhas que as pretas podem explorar. A abertura da coluna B oferece imediatamente o contrajogo das pretas contra a dama das brancas. Focar a rainha na ala da dama abre potencial para atacar o peão C isolado e criar pressão na ala da dama. Garantir a defesa do rei e preparar-se para possíveis avanços de peões constitui o núcleo estratégico desta manobra. Escolher o lado do rei oferece uma rede de segurança crucial, antecipando potenciais avanços centrais e fortalecendo o monarca contra escaramuças futuras. Quebrar a estrutura central de peões cria complicações imediatas e abre linhas em direção ao rei. Tomando o peão central, as brancas iniciam um conflito tático com ganho material imediato, mas correm o risco de expor seu próprio rei. A troca de rainhas se simplifica em um final de jogo onde a estrutura de peões das pretas está comprometida, mas o rei das brancas não tem cobertura defensiva. Abrir a coluna de agora cria oportunidades para a torre das brancas se juntar ao ataque ao rei um tanto exposto das pretas. Recapturar o peão libera a torre, abrindo linhas críticas para contra-jogo e afirmando a presença das pretas na coluna eletrônica.
Reforçar o peão central visa restringir a mobilidade da torre preta e construir uma estrutura de peões sólida. A torre se reposiciona, buscando influência central e um papel mais ativo na sétima fileira. Reafirmando o controle dos arquivos centrais, este movimento dá início a uma luta posicional pelo domínio. O reposicionamento da torre na coluna aberta visa desafiar o peão central das brancas e preparar-se para a manipulação da estrutura de peões. Simplificando o material, as brancas pretendem alavancar as colunas centrais abertas com suas torres. Por fim, as peças estão sendo trocadas, simplificando o jogo e levando a um potencial final de jogo. Garantir a segurança do monarca é fundamental à medida que as rainhas partem, fazendo a transição para um final de jogo onde a atividade do rei se torna crucial. O rei se aventura, buscando participação ativa no drama que se desenrola no final do jogo. Afirmar o controle sobre a coluna central é fundamental para as brancas, especialmente com ambos os reis expostos. Mudar a torre para a coluna aberta prepara para potenciais quebras de peões e melhor segurança do rei. O reposicionamento da torre para uma coluna mais ativa dá agora início à luta pela influência central e por potenciais avanços. Garantindo o abrigo do rei, H6 evita possíveis incursões de cavaleiros na casa G4, oferecendo um reforço defensivo sutil. O reposicionamento da torre permite potencialmente olhar para as colunas centrais e apoiar os avanços dos peões, com o objetivo de explorar a posição ligeiramente passiva do rei das pretas. Buscando um contrajogo ativo, as pretas pretendem perturbar a estrutura de peões da ala de dama das brancas e se preparar para uma luta mais dinâmica no meio do jogo. Deslocar o rei para o centro inicia um reposicionamento estratégico, preparando-se para uma potencial batalha final. Buscando um jogo de torre ativo, isso enquadra as peças para um avanço potencial na ala da dama. O monarca se aventura na briga, com o objetivo de reforçar a estrutura de peões do rei e participar da corrida de peões. Deslocando o monarca para o centro, com o objetivo de ativá-lo conforme o final do jogo acena. Knight se aventura na ala da dama, preparando-se para contestar a coluna e potencialmente apoiar um avanço de peão. Reposicionar a torre na coluna aberta oferece um potencial crucial no final do jogo e prepara para eventuais avanços dos peões. Expandindo na ala da dama, este lançamento de peões pretende ganhar espaço e criar potenciais avenidas de ataque. Desafiando agressivamente o centro, este ataque de peão abre linhas, mas potencialmente enfraquece o escudo do seu rei. Ancorar seus peões aqui pode restringir a atividade do rei mais tarde. Liberando o poder da cadeia de peões, abrindo a coluna G para uma tempestade agressiva de peões. A abertura da coluna G concede pressão imediata na ala de rei, buscando explorar os peões dobrados. Procurando quebras de peões, este avanço visa perturbar a estrutura de peões das brancas e criar um jogo dinâmico na ala de dama. Reposicionar o cavalo para C3 visa reforçar a estrutura de peões central e, potencialmente, lançar um ataque na ala da dama. Iniciar uma tempestade de peões na ala da dama agora visa perturbar a estrutura das brancas e criar contrajogo antes que o rei fique muito exposto. Proteger a cadeia de peões da ala da dama contra novos avanços ou infiltrações fornece às brancas uma base estável. Liberar um cavalo para o flanco do rei é uma tentativa ousada de perturbar a estrutura de peões bem fortificada das brancas e criar ameaças de mate. Garantir a coluna aberta com a torre visa restringir o rei das pretas e potencialmente iniciar um avanço na ala da dama. Ativar o bispo para uma casa mais central aumenta sua influência sobre a ala da dama e apoia um potencial avanço de peões. Abrindo caminho para o cavalo, este avanço de peão visa tomar o espaço central e interromper a atividade da torre das pretas. Abrir o arquivo promete atividade, mas sacrifica a integridade estrutural. A captura do peão abre uma coluna crítica para a torre, com o objetivo de perturbar a estrutura de peões das pretas. Desbloquear a coluna C abre linhas para sua torre e ativa o potencial adormecido contra o peão isolado das brancas. Reivindicando arquivos abertos e eliminando o contrajogo das pretas, este reposicionamento do cavalo procura explorar o agora vulnerável peão D e criar uma pressão decisiva. Girar a torre para a coluna central visa perturbar os peões brancos e ativar uma peça adormecida.
Reafirmar o controle central com o cavalo visa interromper os avanços dos peões pretos e abrir caminhos para o contrajogo. Reposicionar o rei para uma casa mais ativa, visando potencialmente influência central ou apoio defensivo. A ativação da torre visa explorar a coluna aberta e pressionar os peões enfraquecidos da ala de rei das pretas. O reposicionamento da torre na coluna F ativa, com o objetivo de pressionar o rei branco e potencialmente criar ameaças de mate ou oportunidades de troca. Redirecionando o cavalo para uma casa mais ativa, potencialmente visando D4 para contestar a estrutura central de peões. Uma tentativa desesperada de criar contrajogo, mas deixa a torre exposta e não responde às ameaças imediatas. Ativar o rei para participar do jogo final é uma decisão acertada. Asterisco, asterisco, liberando o potencial do peão passado para perturbar as peças brancas, asterisco, asterisco. O rei corajosamente entra na briga, participando ativamente do caos que se desenrola no meio do jogo. A marcha do rei começa buscando casas ativas para apoiar a maioria dos peões. Centralizar o cavalo cria um posto avançado forte e ameaça superar as peças pretas. Empurrar o rei para frente assim o expõe a possíveis cheques da torre ao longo das colunas abertas. Ativar a torre para a 7ª posição visa pressionar a estrutura de peões das pretas e potencialmente criar ameaças descobertas. A troca da torre simplifica-se para um final de rei e peão, onde o rei preto está ativamente posicionado, abrindo caminho para o cavalo potencialmente contestar a coluna aberta e apoiar a maioria dos peões. Liberando a última defesa do rei, aventurando-se em uma posição potencialmente exposta, mas ativa. Ativar o monarca é fundamental nesta estrutura simplificada. O rei se torna uma peça de ataque. Trazer o bispo de volta à sua diagonal após a troca simplifica favoravelmente a posição, preparando-se para contestar as colunas abertas. O cavalo salta para o centro, observando as fraquezas e se preparando para um possível avanço do peão. Liberar o escudo de peões avançado do rei concede ao monarca mobilidade e iniciativas surpreendentes. Aproveitar o peão simplifica consideravelmente o final do jogo, abrindo linhas para o seu rei. Ativar o bispo para uma diagonal mais ativa e observar o peão D4 oferece oportunidades de contrajogo. O regresso do cavalo a G7 visa perturbar o rei exposto das pretas, criando potenciais linhas de ataque. Ativar o bispo ao longo desta diagonal é um passo prudente para interromper o avanço da estrutura de peões das brancas. Empurrar agressivamente o peão cria uma ameaça passada, buscando flanquear o bispo ancorado das pretas. Abraçando o ataque, o rei preto avança corajosamente na luta, buscando participação ativa. Liberando um garfo de cavalo, este movimento explora a posição precária do rei preto exposto.